Amém, igreja? Que a graça, que a gloriosa e santa paz do Senhor esteja com todos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Atos, capítulo de número 6. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Amém? Atos 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Glória a Deus. Quando acharem, diz amém. Quem não achar, diga misericórdia. Amém. Todos acharam? Aleluia, Jesus. Atos 6. Vamos ler só o versículo de número 7, que diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Curve a tua cabeça, vamos orar. Senhor, estamos aqui mais uma vez rendidos na tua presença gloriosa para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para tratar com cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, fique à vontade, Senhor, em nosso meio. Nós já tomamos posse, meu Deus, das tuas bênçãos liberadas sobre essa palavra. Que ela possa penetrar em nossos corações como espada de dois gumes, Senhor, produzindo em nós frutos dignos de arrependimento, Senhor. Deus Todo-Poderoso, amarramos o diabo neste momento para que ele não roube essa palavra, Senhor. E declaramos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua vontade seja cumprida e estabelecida em nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Amém? Graças a Deus. Amada igreja, uma igreja, para se iniciar, é necessário que uma pessoa diz para o Senhor: eis-me aqui. Uma pessoa disposta a abraçar esse projeto maravilhoso que é de servir ao Senhor, né? Mas ao decorrer do tempo, a igreja ela vai crescendo. Então, de acordo com o crescimento da igreja, é aí que Deus levanta os cooperadores, as pessoas que ajudam na obra. Em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver neste texto que a igreja do Senhor lá em Jerusalém, ela estava crescendo de uma forma extraordinária, né? Mas aí, dentre aqueles irmãos que estão sendo alcançados para o Senhor, também o Senhor vai distribuindo os dons, vai distribuindo os talentos. E ali houve uma grande necessidade, de acordo com o crescimento da igreja, com que se levantasse os colaboradores. Então junta ali os 12 apóstolos e vão orar, é claro, para Deus estar dando o direcionamento de quais são as pessoas que iriam servir no altar do Senhor. E havia também um grande questionamento da parte dos gregos, que eram salvos também, né? Pessoas que foram alcançadas pela graça salvífica do Senhor, porque não foram só os judeus, mas sim os gentios. Então havia ali um questionamento também, por que não estavam cuidando das viúvas, dos irmãos gregos, as viúvas. Então os apóstolos, eles sugeriram reunir o povo para separar ali colaboradores. Por quê? Porque há uma necessidade
da parte da liderança, dos líderes, aqueles que cuidam das pessoas, ter um compromisso mais profundo com o aprendizado e com o ensino da palavra. Imagina eu e você, quando nós temos que, um líder, por exemplo, que tem que fazer tudo na obra, né? Esse líder que precisa ministrar a palavra, que precisa ministrar o louvor, que precisa visitar as pessoas, né? Então se acarreta muito trabalho para uma pessoa só ou para um pequeno grupo de pessoas. E nós sabemos que a igreja, ela é constituída por membros, né? A igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E nós fazemos parte desse corpo, nós somos os membros desse corpo. Então há essa necessidade que se levante os obreiros, né, para estar colaborando com a obra. E ali havia essa necessidade, porque a palavra vai dizer que a obra estava crescendo de uma forma extraordinária. Então, tendo essa necessidade, reuniram-se os apóstolos e discutiram entre si que era necessário separar ali homens, né, cheios do Espírito Santo, homens que eram comprometidos com a obra de Deus, porque não pode ser qualquer pessoa para fazer a obra, tem que ser pessoas comprometidas com a obra do Senhor, pessoas que tenham paciência, pessoas que tenham sabedoria, né? São princípios básicos para um verdadeiro servidor da obra de Deus, um servo do Senhor, para que está cuidando das pessoas, tendo essa atenção. Porque imagine eu e você, se fosse uma obra grande que estivesse crescendo a ponto de chegar a 100, 200 pessoas, onde o pastor sozinho tivesse que carregar essa obra em suas costas, né? Se não se levantasse os obreiros. Não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje também o pastor, ele não faz a obra sozinho. É impossível o pastor dizer, eu estou fazendo a obra sozinho. Não tem como. Porque cuidar de pessoas não é uma tarefa fácil, né? A gente precisa estar perto para cuidar, como se fosse um parente nosso, um filho, como se fosse uma filha, para instruir, para aconselhar. Então não é uma tarefa fácil, né? E não sendo uma tarefa fácil, é por isso que Deus distribui também dentro da igreja os cargos. Mas uma coisa muito importante que você precisa estar por dentro também, que você precisa saber: o cargo não é mais importante que a chamada, né? Não se pode colocar o cargo acima da chamada. Tem pessoas dentro da igreja que são chamados para alguma área, para servir em alguma área, mas muitas vezes estão cumprindo um outro cargo, porque muitas vezes aquele que poderia estar naquele cargo não está. Então muitas vezes tem pessoas que têm o chamado, mas estão em outro cargo. Tem pessoas que estão em um cargo, mas têm chamada específica. Tem uma chamada específica. Eu quero dizer para a igreja que hoje Deus te deu um chamado. E qual é o teu chamado? Você precisa identificar o teu chamado, né? Você precisa identificar para que o Senhor te chamou. Porque de uma coisa eu te garanto, você tem um chamado. E não sou eu quem diz, é a Bíblia quem diz que você tem um chamado. E antes que você fale para mim, olha, eu não tenho chamado nenhum, você já tem um, que é ide pregai o Evangelho para toda criatura. Esse é um chamado que é para toda a igreja. É um chamado específico para cada um de nós. Ide e pregai o Evangelho. Então nós precisamos nos atentar a isso.
Porque quem traz a multiplicação é quem? É o Senhor. Mas o Senhor vai trazer multiplicação se não houver uma cooperação? Eis a pergunta, né? Será que Deus vai enviar outras pessoas, né, para a igreja, se eu não tiver a capacidade de cuidar dessas pessoas? Né, se eu não puder botar a mão no arado, será que Deus vai multiplicar? E tudo que Ele quer é trazer a multiplicação para a igreja. O propósito do Senhor é multiplicar. E Deus, Ele tem capacitado pessoas para cuidar de pessoas. Deus tem nos capacitado através da palavra dEle. Deus tem nos capacitado nos nossos dons espirituais. Deus tem capacitado a igreja. E o Senhor está nos chamando nessa noite. O Senhor está nos dando essa oportunidade de ouvir essa palavra, como foi feito em Atos dos Apóstolos, para que a gente possa estar aplicando em nossas vidas. Você tem um chamado. E Deus, Ele está te chamando para que você exerça o seu chamado. Então ali, após aquela reunião, foi definido as pessoas que arcariam com esse cargo, de estar cuidando das pessoas, de estar recebendo as pessoas na porta da igreja. Eram destinadas pessoas para irem fazer visitas nas casas das pessoas, né? Um grupo de missionários era separado para fazer missões. E a nossa igreja, ela caminha nessa visão. A nossa igreja, ela tem uma visão missionária. Precisa arder em nossos corações esse desejo, essa vontade de fazer missões. E muitas vezes a missão não é você ir lá do outro lado do mundo para ganhar uma alma. Às vezes Deus vai te dar uma missão para você cumprir isso na tua casa, perto da tua parentela. Às vezes Deus vai te usar para fazer missões nas redes sociais. Redes sociais é a febre do momento, onde muitas pessoas usam para fazer o mal. Mas você, que é filho de Deus, você que é salvo, você que é salva, você foi separado para fazer a diferença. Então, que você possa usar as suas redes sociais para alcançar as almas neste lugar. Que você possa usar os meios que o Senhor te dá para alcançar almas neste lugar. Sabe, às vezes uma simples visita na casa de alguém pode fazer muita diferença. Sabia? É este o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, muitas vezes a gente negligencia algumas coisas. Às vezes a gente não quer ir até uma pessoa para falar com ela, porque muitas vezes a gente pensa: será que aquela pessoa vai me receber bem? O que será que aquela pessoa pensa de mim? E talvez o que aquela pessoa está pensando de você é o seguinte: fulano de tal é metido, viu? Nem vem na minha casa. Desce, Dinha. Nem vem na minha casa. Podia pelo menos vir aqui, dar um oi, bater um papo. Então isso precisa ser reativado no Ministério Vitória às Nações, aqui no povoado Cafezal. A gente precisa reativar isso. Tudo isso é rompido quando a gente dá o primeiro passo, né? Mas cada um precisa abraçar a causa, né? Nós precisamos avançar nesse sentido. Olha, o que precisa fazer na obra? Eu estava pensando em fazer isso,
Mas a igreja ela precisa entender que nós precisamos, como um todo, abraçar essa obra, né? Se cada um fizer a sua parte, com certeza Deus, Ele traz a multiplicação. Porque aqui é a palavra de Deus quem nos está garantindo, né? Houve essa necessidade quando houve a multiplicação. Igreja Vitória às Nações do Povoado Cafezal teve uma grande multiplicação. Se você ir aqui em qualquer ministério do Povoado Cafezal, você vai encontrar um ex-membro da Vitória. É ou não é? Você vai encontrar. Em qualquer ministério que você entrar aqui, você vai encontrar uma pessoa que foi ganha pelo Ministério Vitória às Nações. Então esse ministério tem algo muito especial da parte do Senhor aqui no Povoado Cafezal. E tem promessa. Mas o que está faltando? Está faltando a gente compreender melhor a palavra e colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Projetos temos demais. Mas aí precisa que todo mundo abrace esses projetos. Se a gente ganhar uma alma, já é benefício. Sabe por quê? Porque aquela uma alma, ela pode trazer mais 10. E aqueles 10 que essa alma ganhar, pode trazer mais 10. E aí vai gerando a multiplicação. Deus vai multiplicando. Então esse é o propósito do Senhor. Hoje nós poderíamos ter o Ministério de Louvor aqui. Hoje nós poderíamos ter os diáconos na porta recebendo. Hoje nós poderíamos ter umas 200 cadeiras lotadas aqui na igreja. Sim ou não? Mas é impossível isso? Não. Porque quem traz a multiplicação é aquele que dá a semente. Ele nos dá a semente, nós semeamos e é Ele quem multiplica. É ou não é assim? Então, para o nosso Deus, não há nada impossível. Talvez hoje você está olhando aqui uma pequena quantidade de pessoas. Deus está vendo esse templo lotado de fiéis. Talvez hoje você pense assim, mas para que fez um templo desse tamanho? Grande assim? Amanhã pode ser que tem pessoas lá do lado de fora querendo entrar e não tem espaço. A gente viu isso no Dia das Crianças, que a gente fez aquele projeto. Quantas pessoas estavam aqui? Quantas mães, quantas crianças? Então nós precisamos abraçar a obra de Deus, fazer a nossa parte, pedir forças ao Senhor. É porque de repente Deus envia uma pessoa para você e essa pessoa pode ser aquela que mais te afrontou, né? Aquela pessoa que mais te causou raiva. Pode ser essa a pessoa que Deus vai enviar para você cuidar. E aí, você está preparada? Você está preparada para cuidar dessa pessoa? Então é necessário pedir para o Senhor sabedoria. É necessário pedir para o Senhor te encher do Espírito Santo. E eu sei que você já é cheia. Mas você precisa pedir para Ele te encher ainda mais para você ter o quê? Paciência. Para você ter coragem de repreender essa pessoa quando for necessário. E repreender não é afrontar, é confrontar. É confrontar sem afronta. Essa é a repreensão. Vai doer? Vai, mas vai curar. Então você precisa pedir para Deus te capacitar dessa forma. Para você cuidar dessa pessoa ou das pessoas. É porque de acordo você vai cuidando de uma pessoa,
Deus fala, ó, essa aí já está alicerçada já no projeto que eu queria. Então Deus vai te enviar outra, vai te enviar mais outra e mais outra, e Ele vai te dar sabedoria. Mas precisamos abraçar essa obra. O que é que Deus falou com Josué? Ei, Josué, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Forte e corajoso para quê? Porque você precisa tomar decisões importantes. E tomar decisões não é fácil. Para um líder tomar decisões não é fácil. É preciso pedir a opinião de pessoas, ainda que a decisão venha do líder, mas o líder não toma a decisão sozinho. Porque se não houver concordância, nada será feito. É igual casamento. Casamento, se não tiver uma concordância, não dá certo. A igreja do Senhor é da mesma forma. Se um não concorda, não vai dar certo, porque não é ligado no céu. Tem que haver concordância de ambas as partes. Então é dessa forma que Deus quer trabalhar nesses dias. Só assim vai vir a grande multiplicação. Eu farei a minha parte. E você? Pergunte para o teu irmão aí. Eu farei a minha parte. E você? Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então lá fora tem uma grande multidão para ser alcançada. Lá fora tem uma grande multidão que necessita conhecer esse Deus na qual nós conhecemos. Lá fora tem uma grande multidão que precisa servir a esse Deus na qual nós servimos. Lá fora existe uma grande multidão de talentos, prodígios, que ainda não estão na presença de Deus. Existem dons lá fora que ainda não estão aqui. Nós precisamos buscar essas pessoas que se encontram lá fora, porque Deus quer usar de forma extraordinária para impactar multidões neste lugar. Amém? Querido Deus e glorioso Pai, nós te rendemos graça nessa noite, Senhor. Colocamos nossas vidas diante da tua presença gloriosa. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu direcionamento. Nós te pedimos, meu Deus, que nos dê paciência, nos dê, Senhor, sabedoria para cuidarmos das almas na qual o Senhor está enviando. Pai, nós sabemos que é o Senhor quem dá a semente e que também é o Senhor quem faz a multiplicação, Senhor. Por isso nós te pedimos, venha multiplicar, Senhor, sobre a tua igreja. Traga, meu Deus, aquele que se encontra afastado. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, meu Deus. Nos dê a capacitação para cuidarmos não só daqueles que voltarão para a tua presença, mas para aqueles que ainda não te conhecem, que virão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós te glorificamos. Senhor, nós exaltamos o teu santo nome e tomamos posse, Pai, de tudo aquilo que aqui foi dito e que o Senhor venha confirmar, Senhor, esta palavra em nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.